Polícia Federal intima Jair Bolsonaro para depor sobre tentativa de golpe de Estado. Governo federal vai acompanhar a investigação de suposto racismo e excessos em prisão de motoboy no Rio Grande do Sul. E ainda Lula é declarado persona non grata por Israel. O presidente brasileiro comparou a ação de país judeu contra o Hamas ao nazismo de Adolf Hitler. Para entender melhor essa crise diplomática entre os dois países e suas consequências, nós vamos conversar com Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Israel declarou o presidente Lula persona non grata após comparação com o Holocausto nazista. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, se encontrou com o embaixador brasileiro Frederico Meyer nesta segunda-feira no Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. Ele declarou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é persona non grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata em Israel, o país do povo judeu. O embaixador brasileiro em Israel foi convocado após as declarações polêmicas de Lula no domingo. Coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça, e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. Ontem, na Etiópia, em conversa com jornalistas, o presidente Lula criticou duramente a nação israelense, a acusando de promover um genocídio na faixa de Gaza. É muito engraçado. É muito engraçado. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. Lula foi além, fez um paralelo com o extermínio de judeus promovido por Adolf Hitler. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Também neste domingo, o presidente voltou a apontar a inoperância do Conselho de Segurança da ONU, que não teve forças para barrar conflitos recentes e então citou a ação militar de Israel, que ele descreveu como chacina. Eu digo todo dia, a invasão do Iraque não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. E a chacina de Gaza não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo Conselho não foi cumprida. Imediatamente após a fala de Lula, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reagiu. President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself.
Entidades judaicas repudiaram com veemência as falas de Lula sobre Israel, que foram defendidas pelos seus ministros e aliados. Cláudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, lamentou que Lula não haja com a mesma veemência pela libertação dos reféns israelenses mantidos em Gaza pelo Hamas. Disse ainda que Lula foi totalmente infeliz em sua fala e que o mandatário brasileiro tem obsessão por Israel. Para a Federação Israelita do Estado de São Paulo, o posicionamento de Lula é cada vez mais extremista, tendencioso e dissociado da realidade. A federação argumenta que ações de Israel representam legítima defesa contra um grupo terrorista que não mede esforços para assassinar israelenses e judeus. O Museu do Holocausto chamou a declaração de Lula de abjeta, ou seja, que merece desprezo, e diz também que o presidente brasileiro faz questão de alimentar o antissemitismo. Em vídeo enviado ao Brasil News, o rabino Misha Gamerman, um dos mais renomados na comunidade judaica de São Paulo, fez duras críticas a Lula. Sobre o discurso do Sumo Supremo, ignorante, líder do Executivo, o presidente da República, que já coleciona inúmeros discursos que propagam desinformação, estimulam o ódio, e agora ele teve a audácia de comparar as ações de Israel ao que o próprio povo de Israel viveu nas mãos dos nazistas. Eu sou neto de sobreviventes do Holocausto e pude ouvir diretamente da boca dos meus avós o que foi o terror nazista e o verdadeiro sentido da palavra genocídio. Ele afronta toda a história mundial quando diz que nunca ouviu falar de uma guerra com esses parâmetros. Nunca ouviu porque nunca leu, nunca estudou, não sabe nada sobre guerras e muito menos sobre o Holocausto que o povo de Israel tanto sofreu nas mãos dos verdadeiros genocidas. Reflitam os meus parceiros e colegas que sempre defenderam a filosofia e a política de boa vizinhança com o atual governo. Para mim, a verdade está com esses que sempre falaram que do mesmo jeito que a gente não senta para negociar com terroristas, nós também não sentamos numa mesa desses que apoiam o terrorismo. Da minha parte, continuarei falando as verdades, a fim de elucidar o povo brasileiro dessa praga chamada ignorância. Durante um culto evangélico na noite de domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também se pronunciou sem citar o nome de Lula. Em resposta, eu tomei minha posição. Eu defendo a devolução de todos os sequestrados. E acho que o erro maior é apoiar um grupo terrorista que mata crianças, jovens e idosos gratuitamente. Eu e você, como cristãos, somos chamados a tomar posição em tudo na vida. Mas houve quem defendesse o presidente. Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, disse que as declarações do presidente brasileiro são necessárias e corajosas e que esse posicionamento deve encorajar outros países. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, declarou apoio a Lula e criticou o governo de Israel, dizendo que este abre mão de vias diplomáticas. Muito bem. E agora, então, a gente está super curioso para ouvir o que pensa sobre isso o comentarista Ney Gonçalves Dias. As palavras do representante das entidades israelitas aí foram duras, excessivamente duras, atribuindo a ignorância do nosso presidente sobre essas questões que envolvem a história de Israel. O comentarista Ney Gonçalves Dias agora fala sobre a fala de Lula e considera que é totalmente descabida e repleta de erros históricos. Está escrito aqui, vamos ver o que o Ney está pensando a respeito desse assunto. Fala, Ney.
tem nada a ver, nenhum precedente histórico. O que houve em 45, da Segunda Guerra, foi um ato genocida de um Estado, que teve a aprovação da sociedade alemã e que teve a aprovação de vários países em redor da Alemanha, e que havia um profundo sentimento de antissemitismo naquela ocasião. De lá para cá, as coisas se normalizaram e agora nós temos a pior crise de antissemitismo contra Israel, evidentemente, por causa dos ataques a Gaza. Ao redor do mundo, há manifestações diariamente, principalmente das esquerdas, com relação à atuação considerada por muitos como genocida da reação de Israel na faixa de Gaza. Pois bem, não tem nada a ver, não tem precedente histórico, não tem nada. O presidente Lula se reuniu na manhã de hoje com o Celso Amorim e a primeira-dama Janja postou há poucos instantes na internet dizendo que o presidente Lula se referia ao governo de Netanyahu e não ao povo de Israel, e que se Lula tivesse participado da Segunda Guerra Mundial, ele teria apoiado os judeus. Crise diplomática. Lula, persona não grata ao Estado de Israel. E a seguir, o Brasil News entrevista Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo, sobre a grave crise diplomática entre Brasil e Israel. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.